oração pela... Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos irmãos, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus que estejam com vocês. É um prazer estar aqui nessa tarde, nesse período aí do seu almoço, nesse nosso período aí de meio-dia às 2 da tarde, com o seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós estamos aqui muito felizes por podermos estar juntos nessa jornada para conhecer a Palavra de Deus. Isso aí é maravilhoso. E hoje, queridos, o nosso tema é um tema muito importante. Nós vamos falar hoje, prepare aí a sua Bíblia, prepare aí a sua vontade de buscar a Deus, porque hoje nós vamos falar sobre a importância de conhecermos e continuarmos seguindo em conhecer a Palavra de Deus, viu? Hoje é fundamental, nós vamos saber a importância de uma pessoa que nasceu de novo, ou de uma pessoa que já entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, ou de uma pessoa que está buscando fazer isso, ou ainda de alguém que está querendo conhecer a Deus, querendo saber, cheio de dúvidas, né? De repente você aí, querido ouvinte, você está cheio de dúvidas sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre se realmente você deve ou não seguir essa palavra. Será que esse é o caminho? Pois bem, a maneira que você tem de tirar suas dúvidas é se envolver com esse Deus e deixar Ele operar na sua vida. E aí você vai ver as grandes maravilhas que Ele vai fazer. E para isso, para você se envolver com esse Deus, uma coisa fundamental é que você conheça a palavra de Deus, que você domine a palavra de Deus, que você conheça em toda a sua extensão, porque você vai aprender que ela é a nossa arma de ataque contra as investidas do mal na nossa vida, sabia? E também a gente vai ver que para que nós possamos mostrar para as pessoas qual é a razão da nossa fé, para que você possa ser usado por Deus para levar às pessoas essa paz que você eventualmente já sente aí, você precisa também ter essa palavra dentro de você. Então, não esqueçam que nós aprendemos, não é, que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, não é? Isso é muito forte, a gente nunca pode esquecer do que diz o primeiro versículo do Evangelho de João, do apóstolo João. É o versículo, um dos mais fortes da Bíblia, né? Onde ele diz assim: e no princípio era o verbo, ou a palavra em algumas traduções, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Melhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha lá. E aí mais na frente, no versículo 14, é que ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vejam que a palavra de Deus, Jesus Cristo, né, que no versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia nos ensina que tudo que foi feito por meio dele, da palavra, do verbo de Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é maravilhoso, queridos, a gente conhecer essa palavra de Deus que está na Bíblia, é o mesmo que conhecer Jesus Cristo. Então você quer ter essa intimidade com Ele? Então vamos juntos para a gente conhecer mais e mais o que está aqui, não é? Então veja só o que Deus nos recomenda a esse respeito. Pega aí a sua Bíblia
vai lá no Novo Testamento, vai lá na página de índice e procura lá o livro de Efésios. Nós vamos ver isso na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos lá procurando. Efésios está lá no Novo Testamento, no capítulo 6, e versículo 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí você pergunta, pastor, como é que eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Fazendo assim, irmão, o que diz no capítulo 11. Aliás, no versículo 11 do capítulo 6. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha lá. Versículo 11 do capítulo 6 de Efésios. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: olha, eu vejo as pregações e às vezes se fala tanto do diabo. Por que se fala tanto do diabo? Por que não falar só de Jesus, né? É porque a Bíblia, queridos, ela nos apresenta o diabo como nosso adversário, nosso acusador. E como nosso querido Deus, nosso querido Jesus, são para nós um bom pai, então é claro que o bom pai jamais vai deixar o seu filho, andar por aí sem ter as ferramentas para vencer um inimigo declarado, que tenta atacar esse filho a todo momento. Será que um bom pai faria isso? Já pensou? Pense em você, né? Se você sabe que o seu filho, quando vai para a escola, quando volta, quando vai para um determinado lugar, passa num lugar que é perigoso ou sofre algum perigo, o que é que você faz como pai? E você vê que não há como ele desviar desse lugar. É necessário passar por esse lugar, senão não vai estudar. Você como pai jamais vai deixar de falar para ele dos perigos, não é verdade? E jamais vai deixar de orientar seu filho, sua filha, sobre como vencer esses perigos. Já parou para pensar nisso? Então é claro, é por isso que às vezes os filhos, nossos filhos pequenos, né, muitas vezes chega para a mãe e para o pai e diz: poxa papai, poxa mamãe, como vocês são chatos, vocês só dizem não, só falam para eu ter cuidado com isso, para eu ter cuidado com aquilo, que chato, não é assim? A gente quando era criança não era assim também, né? Achava chato esse cuidado, achava que era demais, né? E hoje quem é pai e quem é mãe se lembra quando era pequeno, né, que achava isso chato. No entanto, hoje como pai e mãe fica também falando para os filhos, né, olha, não ande com más companhias, não aceite nada de algum estranho que lhe der, algum confeito, né, algum chocolate, não aceite. Não aceite, se alguém lhe chamar que for estranho, não vá, não é assim que a gente fala. Não tome drogas, né, não vale a pena, a gente não fica alertando os nossos filhos desses males. Então a mesma coisa faz Deus na palavra. Ele nos fala de salvação, nos fala de Jesus, nos fala da grande obra de Deus, de salvação, de paz, de prosperidade, de felicidade. Mas ele, como um bom pai, também tem que nos falar do nosso inimigo, do nosso acusador, dos perigos que ele representa para nós e de como nós podemos vencê-lo. Não é interessante? Entenderam agora por que se fala do diabo na Bíblia, também nas pregações? Então eu vou ler de novo, para você capturar bem esse versículo, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha lá. Então você já vê que Deus está dizendo que existem ciladas do diabo, sim. Ele vai tentar, de alguma maneira, armar uma cilada. O que é uma cilada? É uma armadilha, não é? Algo para enganar a gente e fazer a gente cair, não é? E o que é a armadura de Deus? O que é uma armadura? A armadura, você vai se lembrar da Idade Média, dos tempos de Jesus também, da Antiguidade, né? Antes da Idade Média. Uma armadura era uma roupa especial, não é? Que o soldado, quando ia para a guerra, ele não ia como a gente se veste hoje, não é? De calça, de bermuda, de camisa, de algodão, molinha, né? Porque aí, se ele fosse assim,
ele estava arriscado a levar uma flechada, né? A levar um golpe de espada, né? Alguma coisa assim, uma lança. Então, uma armadura de um soldado era para a defesa desse soldado, né? Então, o que tinha numa armadura? Naquela época, principalmente de Jesus, onde isso aqui foi escrito, esse texto, já se tinha o ferro, não é? Já se usava o ferro. Então, tanto se usava o ferro e o aço para fabricar armas de ataque, como espadas, né? Facas, punhais, como também se usava para fabricar armas de defesa, como escudos, não é? Escudo é uma arma de defesa, não é? Você levanta o escudo para se defender de um golpe, não é assim? Também para fabricar capacete. Não tem hoje o capacete de moto, não é? Então, naquela época tinha um capacete de ferro que o soldado colocava, porque se ele fosse golpeado na cabeça, aquele capacete protegia ele, né? No peito, muitos soldados usavam também um peitoral de ferro ou de aço, e também utilizavam, quem não usava de ferro, utilizavam sim uma vestimenta de couro, um couro grosso, entrelaçado, bem grosso, e aquele couro então também procurava bloquear as flechas, né, as lâminas que tentassem, quando houvesse um golpe ali, né? Então se usava também um calçado, né, para que o soldado não andasse descalço e não machucasse o pé, porque o solado do nosso pé é frágil, né? Se vier uma pedra cortante, um vidro, então se usava um calçado, né, de couro também. Então você tinha todo um conjunto de armamento, e é isso que Deus vai falar com a gente aqui, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele começa a dizer o porquê existem essas ciladas do diabo, não é? Porque precisamos dessa armadura. Ele começa a dizer isso no versículo 12, vamos ver lá, diz assim, Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha aí. Então o que ele está dizendo aqui quando diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue? Na verdade, a nossa luta, queridos, não é contra as pessoas. Você pensa que aquela pessoa está lhe fazendo mal, mas o verdadeiro inimigo, como nós já vimos aqui em programas anteriores, são aquelas forças do mal que estão ali instigando aquela pessoa, ou até oprimindo, ou até às vezes usando aquela pessoa para que aquela pessoa vá fazendo promovendo essa confusão. Então nós temos que combater esses verdadeiros inimigos, não é? Que são as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui ele fala que a nossa luta é contra esses principados e potestades, né? Principados, queridos, é como os demônios, que nós já aprendemos em programas passados, que os demônios eles são os anjos que se rebelaram contra Deus, né? E foram expulsos do céu por causa disso. Que eles queriam ser igual a Deus, né? Iguais a Deus. Então foram colocados para fora do céu, vieram aqui para a terra expulsos, e são os demônios que tentam nos atrapalhar servindo ao diabo, que era um querubim importante lá no céu, que foi o chefe dessa rebelião e também foi colocado para fora do céu. Então veja que interessante, né? Então os principados são as formas como essas forças espirituais do mal se organizam, também em principados. Não tem, né? A gente não tem no Brasil aqui o país, os estados, né? Os municípios. Aí o país tem o presidente, os estados têm o governador, e aí os municípios têm o prefeito, aí tem os vereadores no município, né? Deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores a nível da União, a nível federal, não é? Então os principados de demônios também são organizados assim, bem organizados, para a coisa lá para eles funcionar, não é? Então isso aqui é o principado. E potestades são poderes, não é? São os poderes que são distribuídos por esses demônios. Então o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, não é, que nós temos que a nossa luta, na verdade, não é contra o sangue e a carne, mas sim contra essas forças espirituais do mal. Aí o apóstolo vai então nos dizer
inspirado aqui pelo Espírito Santo, o que nós devemos fazer então para resistir a esse ataque das forças espirituais do mal? Está no versículo 13, ó, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha aí, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha lá. Então o apóstolo está dando a dica para nós aqui. Nós vamos tomar a armadura de Deus. Veja que essa armadura é dada por Deus. Olha que beleza. Não é aquela armadura do passado, não é que o próprio homem construía para se proteger. Essa que Deus vai explicar aqui é dada diretamente por Deus. Então, olha, você não quer uma armadura dessa para resistir no dia mau? Eu quero. Veja que diz aqui na Bíblia que vem o dia mau, não é? Vai ter momentos realmente do dia mau que a gente vai ter que se colocar, batalhar contra o mal. Mas a Bíblia nos diz aqui, ó, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então essa armadura é para a gente resistir nesse dia mau. E para que depois de nós termos vencido com essa armadura de Deus, depois da vitória, nós continuemos inabaláveis. Quer dizer, aquele que não é abalado, que não balança, né? E nem cai. Então aí vem a armadura. Olha só o apóstolo Paulo nos explicando essa armadura. Começa no versículo 14. Então, para quem chegou agora, eu estou lendo Efésios 6,14. Olha só, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, o que é cingir? É a pessoa colocar sobre si, sobre o seu corpo. Então, coloque sobre o seu corpo a verdade. O que é a verdade, pastor? Você me pergunta. Bem, existe alguém que na Bíblia clamou dizendo que ele era a verdade. Quem foi esse alguém, hein? Você se lembra? Está lembrado quem foi? Nosso querido Jesus Cristo, né? Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é assim que ele disse? Então a verdade é o próprio Jesus. E como Jesus é a própria palavra de Deus, como nós já vimos, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João capítulo 1, versículo 1. Então, quando a Bíblia nos diz aqui, cingindo-vos com a verdade, quer dizer o quê? Coloque sobre a sua vida a palavra de Deus, Jesus Cristo. Coloque ele sobre a sua vida. É o que diz aqui a Bíblia sobre isso. E aí segue dizendo: e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha aí. Couraça é aquela que o pessoal colocava, aquela vestimenta, né, que se colocava no peito e nas costas, aquele couro grosso, para impedir de entrar uma flecha, não é, uma lança. Então, se vista com a couraça da justiça. Olha aí. O que é justiça, hein, querido ouvinte? Você já parou para pensar? O que é justiça na sua concepção aí? Justiça, quando a gente diz assim, olha, foi feita a justiça. Justiça é quando alguém erra, falha, comete um crime, não é? E a justiça vai lá, o poder judiciário condena aquela, julga, a pessoa tem o direito de defesa, depois é condenada, né? Se for provado que ela é culpada, e aí ela cumpre a pena. Quando termina de cumprir a pena, se diz, foi feita a justiça. Aquela pessoa não deve mais nada, cumpriu a pena, foi feita a justiça. Então a justiça aqui, queridos, é o nosso próprio Jesus também. Porque ele foi quem pagou a pena no nosso lugar, não é? Foi ele que foi ali para a cruz, foi ele que foi ali torturado, que morreu, sendo inocente, mas tomando o nosso lugar para pagar todos os nossos pensamentos, atitudes, palavras erradas, coisas que entristecem a Deus, que a gente merecia sofrer aquilo que Jesus sofreu, mas ele foi lá no nosso lugar. Então Jesus é a nossa justiça. Ele pagou a pena para que a gente vivesse em justiça, não é? Então a gente tem que se vestir dessa couraça de justiça, né? Esse sacrifício que Jesus Cristo fez tem que estar nos vestindo, ou seja, a gente tem que aceitar esse sacrifício
e entregar para Ele. Como é que eu aceito, pastor, esse sacrifício de Jesus? Não adianta só dizer, eu aceito, eu sei que aconteceu. Isso aí todo mundo sabe, não é um fato histórico. Mas é você dizer, eu aceito, eu demonstro que eu aceito isso que Jesus fez por mim, quando eu entrego para Jesus o governo da minha vida. E digo, Jesus, o Senhor agora vai ser o capitão, vai ser o motorista da minha vida, o governador da minha vida. Eu não vou mais governar a minha vida, quero viver de acordo com as tuas orientações, com a tua palavra. Pronto, é aí que você se veste com a couraça da justiça. Ok? Deu para entender? Vamos ali agora no versículo 15. O versículo 15 nos diz assim, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha aí, começa a falar da importância de se conhecer a palavra de Deus, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Por que os pés? É claro, o soldado ele não podia ir todo protegido na parte de cima do corpo, né? E ir para a batalha descalço, porque naquela época os terrenos tinham muitas pedras, né? Então, se você pisar numa pedra, vai machucar o pé, né? Principalmente se for pontiaguda. Então, tinha que se calçar. E aqui a Bíblia manda a gente fazer o quê? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Olha aí. Então, se prepare para o Evangelho, com a preparação do Evangelho. Quer dizer, se prepare conforme o Evangelho lhe orienta para você se preparar. Esse vai ser o seu calçado, para você não pisar numa coisa que vai machucar seu pé. Então é por isso, queridos, que muita gente tem caminhado aí pela vida e tem sofrido muito, sabe? Tem realmente pisado em pedra pontiaguda, em ponta de prego na vida e tem sofrido muito, tem se machucado, tem perdido as coisas, né? Tem perdido o casamento, bens, né? Perdido a paz. E às vezes, queridos, é a falta desse calçado aí no seu pé, sabe? Esse calçado que é a preparação do Evangelho. Então, se prepare para encarar a sua vida do jeito que o Evangelho lhe orienta. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para você conseguir passar pela vida, pisar nas pedras e nos pregos e não se machucar. Você está entendendo? Então isso é bonito também, né? Uma coisa maravilhosa que Jesus nos faz. Já no versículo 16, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, embraçando sempre o escudo da fé. Olha, o que é embraçar? Embraçar é colocar no braço, porque antigamente, não é, o escudo tem lá o escudo de ferro, né? E por trás do escudo tinha duas alcinhas de couro, né? Para você poder botar o braço e segurar o escudo no braço. Então é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Ponha no seu braço o escudo da fé. Aí ele explica aqui, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha lá. O que são dardos? Como flechas, né? Então maligno, diabo, maligno aqui está com M maiúsculo, se referindo ao diabo, a Satanás, ele fica dando flechada na gente, fica mandando flechas inflamadas, né? Porque se uma flecha dessa te atinge, como são as flechas inflamadas do diabo? Provocando inveja, provocando ciúme, sabe? Criando situações para levar você a pecar, trazendo tentação, sensualidade, lembranças de coisas erradas do passado, sabe? Pessoas que se oferecem para você pecar, oportunidades de enganar, de roubar, de passar alguém para trás, de sonegar impostos, de mentir, sabe? Aquela raiva incontida, aquele aperreio, aquele pavio curto que briga com todo mundo, sai brigando, sai batendo, não sabe conversar, sai passando por cima da pessoa, né? Então isso, querido, são os dardos inflamados do maligno, sabe? Então se você joga esses dardos inflamados, se o diabo joga esses dardos inflamados, como é que nós vamos apagar esses dardos? Embraçando o escudo da fé, né? Levantando o nosso escudo, dizendo assim, olha, vou com o meu escudo da fé, a fé bíblica, né? A fé na palavra de Deus. Eu não vou deixar esse dardo, essa flecha me atingir, porque se me atingir vai começar a inflamar. E quem já levou uma pancada, um corte, alguma coisa assim,
e que começou a inflamar, você sabe como dói, né? E até o remédio dói. Quando você toma anti-inflamatório, aí ataca o estômago, né? Aí fica com a barriguinha ruim, não é assim? Então, não podemos deixar inflamar, não é? Temos que evitar. Então, a gente tem que estar firme aí, embraçando o escudo da fé. E aí vem o versículo 17, que é o finalzinho, para chegar onde a gente quer aqui, da importância da gente conhecer a palavra. O versículo 17 diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, para proteger a sua cabeça, não é? Que é uma parte primordial. Pode estar lutando com o braço machucado, o soldado consegue lutar, né? Com a perna machucada consegue, com a barriga meio machucada consegue, com o ombro. Agora com a cabeça machucada é difícil, né? Aí fica mais difícil de lutar. Então por isso que a Bíblia diz para a gente vestir, né? Tomar o capacete da salvação. E aí, você já é uma pessoa salva? Você aí, querido ouvinte, sabe o que é ser salvo? Você tem noção disso? Assista aos nossos programas que você vai descobrir. A gente já falou sobre isso e vai voltar a falar. Porque pense aí comigo, quem é salvo de alguma coisa, né? Quando a gente vê assim no programa de TV, né? No jornal da televisão, o bombeiro salvou 2 mulheres que estavam ali no edifício que estava pegando fogo. Então, o que quer dizer a palavra salvar? É você evitar que alguém morra, evitar que alguém tenha um fim triste, né? Que alguém acabe morrendo, acabe se machucando gravemente. Não é assim? Não é isso que significa salvar? Então, quando a Bíblia fala de salvação, veja que essa palavra salvação vem da Bíblia, querido ouvinte. Não é uma invenção religiosa, não é uma coisa assim, isso é coisa de crente, pastor. Não, está escrito na Bíblia, salvação. Então, se salvação é você ser retirado de uma coisa que iria lhe fazer muito mal, como esse exemplo que eu dei, 2 mulheres foram salvas pelo bombeiro de um prédio pegando fogo. Pronto, elas foram retiradas daquele lugar, porque se deixasse ela lá, ela ia morrer queimada com fogo, né? Então, se a Bíblia nos fala de salvação, a gente tem que parar e prestar atenção e ver, olha, peraí, salvação, o pastor estava explicando lá na rádio, que é eu ser retirado de uma coisa que vai me levar à morte, né? Então, eu tenho que prestar atenção para saber o que é isso aí, como é que eu conquisto essa salvação? Eu quero essa salvação. Se a Bíblia está falando em salvação é porque vai ter um momento que não vai ser bom para mim. E eu quero saber como é que eu evito entrar nesse negócio ruim, né? E aí a gente já falou em programas passados que vai ter um momento que todo mundo vai comparecer diante de Deus, né? No trono de Deus para julgamento, no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus. E aí? O que a gente vai falar diante de Deus, né? A Bíblia nos ensina que tudo que nós fizemos, falamos, pensamos, vai estar lá registrado em livros, vão ser abertos esses livros. E aí, pela nossa natureza, como a nossa carne é fraca, a natureza é para o pecado, as coisas não vão ser boas, né, que vão ser vistas lá. É por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, né, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então é nessa hora, diante do trono de Deus, que a gente, com os nossos méritos só, com as nossas boas obras só, não será suficiente para a gente ter essa salvação. É aí onde a Bíblia nos ensina que existe o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, não é? É nesse momento que Deus vai olhar para a gente e vai ver se nós aceitamos o sacrifício de Jesus. O que é aceitar, pastor? Se nós entregamos de verdade o governo de nossas vidas a Jesus Cristo. Será que nós entregamos? É nesse momento que o Senhor vai ver. E aí, se entregamos, e se passamos a viver separados do pecado em santidade, e se quando pecamos vamos logo pedir perdão a Deus para receber de novo que o nosso pecado seja apagado, aí sim Deus vai ver sobre as nossas vidas o sangue de Jesus. E aí sim Ele vai nos absolver, aí teremos a salvação, seremos salvos. Não é maravilhoso isso? Então isso aqui é salvação. Então veja, está aqui no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios, né? Tomai também o capacete da salvação. E aí, para finalizar esse trecho,
termina com chave de ouro. Porque veja que até agora só foi capacete, couraça, né? Escudo, calçado, né? A roupa. Então são armamentos de defesa, né? Para você se proteger. Agora vem a única arma de ataque. Diz assim, ó, no Efésios capítulo 6, versículo 17. A gente estava lendo, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo. Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Vou ler de novo para você. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá. Então, queridos, pense aí, espada é uma arma de ataque ou de defesa? O que você acha, ouvinte? Pense aí. Pense no soldado todo vestido com a armadura e com a espada na mão. A espada é muito mais para atacar do que para defender. A espada também defende, né? Levanta assim a espada para segurar um golpe, mas a espada, a sua principal finalidade é o ataque. Então veja que a Bíblia diz que a espada do Espírito, o Espírito aí está com E maiúsculo na minha Bíblia, confira aí se na sua também não está. Você vai ver que está. Então esse Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, queridos, é com essa palavra que você consegue atacar o mal, sabe? Não só vencer as suas batalhas contra o mal, as suas próprias, mas também, depois de vencer as suas batalhas, ajudar seus familiares, seus entes queridos, seus amigos, pessoas estranhas que você vai conhecer, que o Espírito Santo vai colocar no seu caminho, ajudar essas pessoas a que elas também possam vencer. São pessoas que você vai encontrar que elas estarão debilitadas, estarão sofrendo, estarão sem ânimo para lutar. E você vai se oferecer como servo de Deus, serva de Deus, e você será usado por Deus. E você usará a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer essas lutas e ensinar a outras pessoas como manejar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então viram como é fantástico, né, isso aí, como é genial essa questão da Bíblia, como é simples, né? Por isso que é importante, queridos, você saber manejar bem a palavra de Deus como espada do Espírito. Porque do que adianta você ter uma arma poderosa nas suas mãos? Imagine que alguém chega para você e lhe dá uma arma do exército, né? um fuzil todo especial, todo cheio de mira telescópica e cheio de equipamentos e coisa e tal, e você não sabe usar. Você não sabe como destrava, não sabe como mira, não sabe como carrega, como limpa, como atira. Então, de nada vai adiantar ter uma arma poderosa nas mãos que você não sabe usar. Você pode até se machucar ou machucar alguém, não é verdade? Então, por isso que a gente precisa, queridos, olha, é urgente que as pessoas conheçam a palavra de Deus. É urgente. Não perca mais tempo na sua vida de deixar de conhecer essa palavra. Comece já, é para ontem. Comece hoje, já lendo a palavra de Deus. Abra lá no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus. Comece a ler um capítulo por dia, na sequência. Vá lendo, vá se inteirando, vá sabendo das coisas. Vá deixando Deus falar com você antes de ler a Bíblia. Faça uma oração e diga lá, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, sabe, queridos? Para que ele venha trazer a você entendimento, sabe? Peça a ele, porque o Espírito Santo, ele é fiel. Quando a gente pede para ele nos explicar as coisas, ele vem e explica, sabe? Ele não deixa a gente órfão, nem deixa a gente à deriva, não. Peça em nome de Jesus e você vai ver se ele não vai explicar a Bíblia para você. Ouça as pregações da palavra, ouça aqui a rádio,
ouça os outros irmãos e irmãs que estão em outros horários pregando, ouça na sua igreja, se você frequenta. Se não frequenta, comece já, procure uma igreja evangélica perto da sua casa, para você aprender a palavra de Deus. Vá participando, ouça no rádio, ouça na TV, sabe? Se encha da palavra de Deus. Porque hoje, queridos, é muito comum a gente se encher de tudo que não presta. Não estou falando para você não ver mais nada, não. Para você não ver mais TV, não ir mais no cinema, não é isso. Mas é que você, às vezes a gente vê coisas, seja na TV, no cinema ou nas músicas, que são coisas, queridos, que não nos botam para cima, nos botam para baixo, sabe? Coisas que fazem, que comemoram a desgraça, não é? Coisas que comemoram destruição familiar, coisas que tiram a pessoa de perto de Deus e colocam a pessoa perto do diabo. Então, assim, veja bem do que você anda se enchendo, porque do que você vai se enchendo é aquilo que depois você vai botar para fora, quando você for apertado, sabe? Então, se você se enche da palavra de Deus, na hora do aperto vai sair palavra de Deus, igual uma esponja, né? Bota a esponja na água limpa, ela vai sugar. Quando aperta a esponja, sai água limpa. Se você jogou a esponja na água suja, né? Quando aperta a esponja, vai sair água suja, né? Então é uma questão lógica, não é uma questão assim para você parar e pensar. E veja que nosso próprio Jesus querido nos alertou dessa questão, quando ele disse lá, vá lá no Evangelho de Mateus, lá em Mateus, capítulo 22, Mateus, capítulo 22, chegue lá, Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 29, Jesus falando, ele diz assim, Mateus 22, 29, Jesus diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha aí. Vou ler de novo para você. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha lá. Então, queridos, é um erro nosso quando a gente não conhece a palavra de Deus. Além de ser um erro, a gente aí está deixando de aproveitar todas as maravilhas, todas as delícias, todas as bênçãos que Deus deixou para nós aqui na sua palavra. Veja que coisa. Não é interessante, né? Como é que a gente pode abrir mão de uma coisa tão linda, não é? Como a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, se você for ver também lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, vai lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Eita, quanto número, pastor. A gente passeia na Bíblia mesmo. Se você não está com a Bíblia aí pertinho, pegue um caderninho, um pedaço de papel, vá anotando. É segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a gente diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha lá. Estão vendo aí? Vou ler de novo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, viva aí uma vida de santidade, não é? Procurando se separar do pecado, procurando repreender esse vício, esse pecado que insiste às vezes em voltar na sua vida. Manda embora em nome de Jesus. E aí ele termina dizendo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, que maneja bem a palavra de Deus, não é? Então, no próximo bloco, nós vamos agora fazer um intervalinho para você ouvir alguns louvores e já ir meditando nessa palavra e já ir glorificando a Deus. Puxa vida, que bom, Jesus. Essa importância de eu conhecer a Tua palavra, que maravilha, glória a Deus. Então aí, queridos, nós vamos no próximo bloco mostrar e passar para vocês a palavra de Deus que diz o seguinte, que vai nos ensinar como é que nós vamos aprender a manejar bem essa palavra, tá bom? Então não saia daí não, daqui a pouco a gente volta
Fique aí na paz e na graça de Jesus. Ouça esses louvores maravilhosos. Já já a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso programa, tá bom? Até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Que bênção, não é? Ouvimos esses louvores maravilhosos aí. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa. E você está assistindo ao programa Aprendendo a Palavra. E nós estamos aqui, esse programa é trazido para vocês, queridos, pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Estamos aqui então para ensinar tanto a quem ainda não conhece a Jesus Cristo, quem já conhece e está namorando com Ele, quem já casou, quem já entregou sua vida, quem já está firme aí na obra de Deus. Nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, cobrindo aí principalmente os fundamentos da fé, não é? Muito bem, da fé bíblica. Nós estávamos falando aqui no primeiro bloco sobre essa importância de nós termos aí o conhecimento da palavra de Deus, né? Por que devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer bem, né? Manejar bem essa palavra. Porque é importante isso para a nossa vida, né? Nós vimos que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, né? É através dela que nós conseguimos resistir e atacar contra as ciladas do maligno, né? Conforme tem na Bíblia. Então, por isso que nós temos que conhecer bem essa palavra, né? Temos que saber como é que ela é dividida, de que assunto trata essa divisão dela. A Bíblia é dividida como? Eu sei, pastor, em Velho Testamento e Novo Testamento. Muito bem, mas e o que tem no Velho Testamento, né? O que tem no Novo Testamento? Por que se chama testamento, não é? Testamento, queridos, é a palavra que significa aliança. Então nós temos aqui Velho Testamento, a velha aliança. Novo Testamento, a nova aliança. Então, o Velho Testamento fala da primeira aliança de Deus com os homens. A primeira foi com Adão e Eva, né? O primeiro casal que desobedeceu. Depois Deus faz nova aliança com os homens através de Noé. E aí há uma desobediência de novo. Depois Deus faz uma outra aliança com os homens através de Abraão, de onde vem o povo de Israel. E segue-se uma aliança. O povo também desobedece, sai da presença de Deus. Até que o próprio Deus, a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra de Deus, se faz carne, não é? Vem à Terra, nasce como nós, como um ser humano, se esvazia da sua condição de Deus e vem até a Terra e passa aqui 33 anos vivendo conosco. Começa seu ministério com 30 anos de idade. Durante 3 anos vai pregando a palavra, curando, ensinando, fazendo milagres e maravilhas. Com 33, então, ele morre, ressuscita, vai para junto do Pai. E aí sela conosco a nova e eterna aliança. É interessante que Novo Testamento quer dizer nova aliança e eterna. Ou seja, Jesus já nos garante que não haverá outra aliança mais. Não é como a velha aliança, onde houve várias alianças que foram quebradas, sempre pelo homem, não é? Deus nunca quebrou nenhuma aliança com a gente. Mas a aliança é uma coisa que tem que ter duas partes, né? Uma parte entra em aliança com outra parte. E para que a aliança se mantenha, é preciso que as duas partes colaborem, queiram permanecer em aliança, não é? É como um casamento. Quando um não quer mais, o que acontece? Acaba quebrando a aliança, não é assim? Então, sempre o homem quebrou essa aliança. Então, nessa nova aliança que é feita
que sela? Qual é o selo dessa nova aliança? Jesus nos ensinou. É através do seu sangue, não é? É o sangue puro, inocente do próprio Deus que veio em carne para passar por todas as tentações que nós passamos e vencer tudo e permanecer sem pecado. Então esse sangue inocente que foi derramado naquela cruz, ele então sela essa nossa aliança pelo sangue de Jesus. É maravilhoso, né? Ele deu sangue para que a gente pudesse ter essa nova aliança com o Pai, não é? Muito bem. Então a nova e eterna aliança. Então, pensando nisso, como é que nós podemos manejar bem, queridos, a palavra de Deus, se nós sequer conhecemos como é que ela é, como é que ela está dividida, não é? Como é que ela foi escrita, que livro trata de quê, né? Então é importante a gente saber disso. Vejam que a gente já falou aqui do Velho Testamento como sendo a antiga aliança, não é? Novo Testamento é a nova e eterna aliança. Então veja aqui, ó, o Velho Testamento, para você ter uma ideia, ele é composto por 39 livros. Olha aí, 39 livros é o Velho Testamento. E a gente pode dividir esses 39 em 5 partezinhas. Ó. A primeira parte, a gente chama os livros da lei. Essa primeira parte tem 5 livros. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Por que livros da lei? Porque esses livros eles tratam da criação, mostram Deus criando o universo, a terra, o ser humano, e tratam também da lei que Deus derrama ali, que Deus dá ao povo, quer dizer, suas ordenanças, suas orientações, né, que Deus dá ao povo de Israel. Então esses 5 livros, eles são chamados também de Pentateuco. Penta, 5, né? Teuco, livros, não é? 5 livros escritos por Moisés, não é? Foram escritos esses 5 por Moisés, olha. O primeiro livro é o de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não é? Que fala como tudo começou, a criação de todas as coisas, do ser humano também. Mostra como o pecado entrou no mundo, não é? Mostra como Deus fez aliança com Adão, com Eva, depois com Noé, depois do dilúvio, não é? Depois com Abraão, mostra o surgimento do povo de Israel. Tudo isso em Gênesis, é um livro mais grandinho, né? Um livro longo que conta aí a história de como as coisas começaram. Gênesis significa a criação, não é? Significa no princípio, né? A origem, né? Muito bem. O segundo livro da Bíblia é o de Êxodo, que aí Êxodo significa o quê? Lembra quando fala assim, êxodo rural, né? É a saída do campo para a cidade. Então o que é o Êxodo, né? Fala da saída do povo de Israel, do povo hebreu, saindo do Egito, não é? De onde eles eram escravos, e indo até a terra prometida, né? Sendo libertos por Deus, né? Depois vem o livro de Levítico, que fala das leis e dos mandamentos de Deus a Israel, e fala também de como seriam os sacerdotes da Bíblia, né? Como é que se comportariam os sacerdotes, aqueles que iriam dirigir o povo no culto a Deus, né? Como seriam as vestimentas, e como seria o culto, e como seria o templo, uma coisa bonita. O livro de Números já fala aí da contagem do povo de Israel, do censo, né? Da quantidade de pessoas, das divisões de tribos, não é? E conta assim passagens fantásticas ainda da conquista do povo de Israel da terra prometida. O quinto livro é o de Deuteronômio. Olha, tem esse nome estranho, né? Deuteronômio. Você pode até ir acompanhando aí na sua Bíblia, no índice. Vai acompanhando comigo. Deuteronômio é o livro que é a repetição da lei. Então ele narra, Moisés aí ele repete de novo a lei que Deus já tinha dado em Êxodo, mas o povo não tinha se rebelado, né? Você até viu numa novelinha que passou recentemente, né, na TV. O povo de Israel se rebela contra Deus, aí Moisés quebra, né, as tábuas da lei, e aí aquela geração que se rebelou, ela é eliminada por Deus, né? Então quem tinha mais de 20 anos ali não entrou na terra prometida, só entrou quem tinha de 20 anos para baixo. Então, em Deuteronômio, Moisés repete a lei para essa nova geração que estava perto de entrar na Terra Prometida. Então, essa é a primeira parte da Bíblia, 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí vem a segunda parte, queridos,
que são chamados os livros históricos, porque eles falam da caminhada do povo de Israel, desde a saída da terra prometida, desde a saída do Egito, né, como escravos, onde fala em Êxodo fala isso, mas aí, a partir desses livros históricos, o primeiro deles é Josué, ele começa a narrar a chegada do povo de Israel na terra prometida, como foi essa chegada, e depois que o povo se estabeleceu na terra prometida, como foi a vida do povo de Israel, como foram os reis de Israel, e tudo que aconteceu depois. Então aí você tem o livro de Josué, são 12 livros, os livros históricos. Josué, livro de Juízes, depois livro de Ruth, depois o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Então são 12 livros históricos que falam aí da caminhada, como foi que o povo de Israel se desenvolveu, como foi que os reis de Israel se estabeleceram, qual foi o rei que foi fiel, qual foi o que não foi, como foi que o povo viveu sob o reinado de um rei fiel, sob o reinado de um rei que não era fiel, não é? Então são fantásticos, são livros interessantíssimos, cheios de orientação e da palavra de Deus. E aí a gente vai para a terceira parte da Bíblia, que são os livros chamados poéticos, né? Eles são chamados poéticos, querido, devido ao seu estilo, sabe? De revelar as coisas como se fossem versos, como se fossem poesias, não é? Não tem poesias, aqui no Nordeste tem muito a poesia de cordel, não é? Que faz aqueles versos. Então, esses livros, eles têm essa característica de verso. Quais são esses livros? Então, a gente tem, ao todo, nos livros poéticos, a gente tem 5 livros. Temos o livro de Jó, que narra a história desse servo de Deus, muito interessante, a gente aprende muita coisa. Até se tem um ditado, né? A paciência de Jó. Aqui você vai entender o que é a paciência de Jó. Então, o livro de Jó, o livro de Salmos. Salmos são cânticos, mas Salmos tem uma... como tudo na Bíblia, né? Tem aqui muito ensinamento. São cânticos, porque a gente às vezes pensa assim, é cântico, não tem ensinamento. Não, tem muito, muito, muito. O terceiro livro é o de Provérbios. Provérbios aí tem toda a sabedoria, olha, para você ser bom filho de Deus, bom filho dos seus pais, bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, bom empresário, bom funcionário, bom cidadão, bom governante. Está tudo aqui em Provérbios. A Bíblia tem tudo que você precisa de sabedoria. O quarto livro é chamado Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra que quer dizer o pregador, Eclesiastes. Então, tanto o livro de Provérbios como o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, né? Então, em Eclesiastes, você vai encontrar o testemunho de Salomão. Muito interessante esse livro. Você vai encontrar que Salomão foi um homem que teve toda a riqueza, o homem mais rico em bens, em ouro, prata, que um homem possa desejar. Fez todas as obras que queria, teve toda a sabedoria de Deus, do mundo, teve mulheres, teve 1000 mulheres, quer dizer, teve tudo que um ser humano normal, comum, pensa que traria felicidade. Muito dinheiro, muitas mulheres, muita sabedoria, muitas obras, fez o que quis. No final de toda a sua vida, ele olha para trás e diz assim, olha, tudo isso que eu fiz foi como correr atrás do vento. Porque ele diz que cada coisa grandiosa que ele fazia, enquanto ele estava fazendo, era aquela animação. Quando ele terminava e via o que fez, ficava feliz, mas logo se desanimava, sentia vazio, queria fazer algo maior. E assim é o ser humano, né? O ser humano que tem esse vazio, querido, só pode ser preenchido por Deus mesmo, não tem jeito. A gente fica pensando que vai ser preenchido por um carro novo, não é? Por um apartamento novo, uma casa nova, um fogão novo, uma geladeira nova. Fica naquele desejo, né? Um computador. Quando chega aquele bem, você usa, passa um mês com o maior ciúme, ninguém pode tocar e tal. Depois você não liga mais, já não tem graça, né? Então isso está no livro de Eclesiastes, é muito interessante.
Depois vem o livro de Cantares, que é um livro lindo, fala aí do relacionamento do marido com a mulher e também da igreja com Jesus, da igreja com Deus, muito bonito. Então são os 5 poéticos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Olha, eu ainda estou aqui no Velho Testamento, hein? São 39 livros ao todo no Velho Testamento. Aí vem a parte 4 do Velho Testamento, que são chamados profetas maiores. E eles não são maiores porque eles eram pessoas maiores, não, sabe? Pessoas grandes, mais importantes. São profetas maiores porque são os livros mais longos dos profetas que os outros, não é? Então tem os profetas maiores, que têm os livros mais longos em relação aos outros profetas. São 5 os profetas maiores. Ó. É o livro de Isaías, profeta Isaías, do profeta Jeremias, é o segundo. Depois vem as Lamentações de Jeremias, é o terceiro. Depois vem Ezequiel. Depois vem Daniel. Olha, são 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, também escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem a 5ª parte, que são os chamados profetas menores, porque seus livros são mais curtinhos, não é porque eles são menos importantes, não. Aí já são 12 livros. O livro do profeta Oséias, do profeta Joel, do profeta Amós, do profeta Obadias, de Jonas, de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha aí. Malaquias tem partes importantíssimas, né, que fala sobre dízimos e ofertas. E aí o que aconteceu? Terminou o Velho Testamento. Então esses livros, Gênesis começou a ser escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, e o último livro do Velho Testamento, foi Malaquias, foi mais ou menos escrito em 450 anos antes de Cristo. Olha aí. Então, durante mais ou menos 1000 anos, foi escrito o Velho Testamento. O Espírito Santo inspirou esses escritores aí, não é? A escrever esses 39 livros. E veja que acabou o último livro 450 anos antes de Jesus. Veja que interessante, né? Quanto tempo antes, né? E aí depois vem a Nova Aliança, o Novo Testamento. Veja que passaram os 450 anos, aí veio Jesus, nasceu Jesus, fez o seu ministério, morreu, ressuscitou com 33 anos, e lá pelo ano 40, no ano 50 depois de Cristo, é que começou a ser escrito o Novo Testamento. Olha que bonito. Aí o Novo Testamento também é dividido em algumas partes. São 27 livros no Novo Testamento, dividido em 4 partes. A primeira parte é a parte da biografia, são os evangelhos, não é? São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os 4 evangelhos narram o quê? O ministério de Jesus, né? A biografia de Jesus aqui na Terra. Narram desde o seu nascimento, como foi o seu ministério, seu período de vida, até a sua morte e ressurreição. Então são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo em seguida, vem a segunda parte. São os livros de história. É um livro só, Atos dos Apóstolos. Então ele registra a história da igreja primitiva, ou seja, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, veio no seu lugar para orientar a igreja o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é mostrado no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mostra a subida de Jesus aos céus. No capítulo 2 o Espírito Santo é derramado. As pessoas são batizadas nele. E daí segue Atos dos Apóstolos, narrando como o Espírito Santo vai dirigindo os apóstolos, né, que ficaram aqui na terra para tocar a obra de Deus, a igreja. Essa é a segunda parte do Novo Testamento. A terceira parte, ela é composta, é uma parte que a gente chama de epístolas, né, ou cartas, né? Ela é composta por 13 livros. São as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, não é? Dirigidas às igrejas, né? ou a pessoas específicas, né? que Paulo escreveu, né? Então nós temos aqui, quais são essas? Olha, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Olha como ele foi usado por Deus, né? E ele escrevia sempre a lugares
a igrejas de lugares ou às pessoas. Então tem lá os livros de Paulo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, em Roma, né? 1ª e 2ª Coríntios, são 2 cartas. Coríntios, carta ao pessoal que morava na cidade de Corinto, né? Os coríntios. Carta aos Gálatas, pessoal que morava na Galácia. Carta aos Efésios, pessoal que morava em Éfeso. Carta aos Filipenses, a igreja da cidade de Filipos. Carta aos Colossenses, a igreja da cidade de Colossos. Carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, são 2 cartas. Carta à igreja, as pessoas irmãos que moravam em Tessalônica, cidade de Tessalônica. 1ª e 2ª carta a Timóteo, aí já é dirigida a uma pessoa. Timóteo era um jovem pastor, que Paulo gostava muito, tinha como filho na fé. Então tá aí, 1ª e 2ª Timóteo. Então são as cartas de Paulo, a primeira pessoa que aparece, Timóteo. Depois carta de Paulo a Tito, também uma pessoa. Carta de Paulo a Filemão, também uma pessoa, Filemão, não é? Então que bonito isso. E aí segue a 4ª parte do Novo Testamento, são justamente as epístolas gerais, não é? São cartas universais. São atribuídas a vários apóstolos, né? Menos a de Hebreus, que o autor é desconhecido. Então, são 8 epístolas gerais, cartas gerais, né? A primeira é Hebreus, não sabemos quem escreveu, mas sabemos que foi inspirada pelo Espírito Santo. É uma carta dirigida ao povo de Israel, os hebreus. Segunda carta escrita por Tiago, apóstolo. 1ª e 2ª carta escrita por Pedro, do apóstolo Pedro. 1ª, 2ª e 3ª carta escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E a carta de Judas, também foi, não é o Iscariotes, né? É outro Judas aqui, escreveu também. E no final tem um livro profético, né? Também chamado de Revelação dos Últimos Dias, né? As coisas que vão acontecer quando Jesus voltar, chamado livro de Apocalipse. Apocalipse, não se assuste não com esse nome, viu? Porque Apocalipse quer dizer simplesmente revelação. É uma palavra grega que quer dizer revelação, tá bom? Então, bênção, né? A gente conhecer toda a palavra de Deus, fazer essa viagem através dos livros da Bíblia. E muito importante a gente conhecer como é que a Bíblia é, né? Esses livros do Novo Testamento foram escritos mais ou menos entre 50 depois de Cristo, 40, 50 depois de Cristo, até 100, 110 depois de Cristo. E aí fecharam as Escrituras e ficou completa a revelação de Deus aos homens, né? Grande maravilha de Deus. Então, queridos, fiquem aí com esse conhecimento. Vamos fazer um pequeno intervalinho com um louvor e daqui a pouco a gente volta para que eu quero orar pela sua vida, para que esse conhecimento, essa palavra faça morada na sua vida, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, queridos irmãos, sejam bem-vindos de volta. Que bom, não é? A gente realmente está aqui junto, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. É muito importante, queridos, vocês dominarem essa que é a espada do Espírito, para que vocês tenham paz, vivam em paz, tenham uma vida de qualidade aqui na terra, tá certo? Então, em nome de Jesus, eu queria agora orar pela sua vida. Então, se você puder, feche os seus olhos e em nome de Jesus, eu entro agora na tua presença, Pai querido e amado, junto com esse ouvinte que me ouve aí. Pai, nós precisamos do teu conhecimento, Senhor, do conhecimento da tua palavra, da tua verdade. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso professor, vem até nós, Pai querido, abre o nosso entendimento, eu te peço, para que a gente possa, Pai, compreender, guardar no nosso coração a tua palavra, entender cada trecho, cada mensagem. Usa, Senhor, os teus servos, os pastores, as missionárias, os obreiros, os diáconos, presbíteros, todo mundo da tua igreja, Senhor, capacita para o ensino, Senhor. Derrama uma unção, Pai, para que a tua igreja possa ensinar a tua palavra. Vem, Espírito Santo, firmar no coração de cada um que ouve a tua palavra, que possa entendê-la, que possa compreendê-la e que possa, Senhor, que seja plantado no coração desse ouvinte uma fé
uma fé, Pai, porque a pessoa que me ouve agora já teve fé em muita coisa e se decepcionou. Teve fé em muitas doutrinas, mas não teve resposta. Mas a Tua palavra, Senhor, é infalível. O Senhor diz que a Tua palavra, quando é lançada, nunca volta vazia, mas, pelo contrário, a Tua palavra realiza aquela finalidade para a qual o Senhor a derramou. Então eu sei, Pai, que o Senhor tem derramado na minha vida, na vida do ouvinte, da ouvinte que está agora me acompanhando. Então faz essa maravilha, Pai querido, na vida dessa pessoa. Faz essa transformação, que essa palavra, meu querido, minha querida, possa agora impactar e mudar a sua vida, agora, possa transformar o seu coração, possa mudar a sua existência, que a tua história seja outra a partir de agora. Creia nisso, em nome de Jesus, dê crédito à palavra de Deus, experimente, busque aprender sobre a Bíblia, busque entender a palavra de Deus, e você vai ver só a diferença que isso vai fazer na sua vida. Faça essa experiência com Deus, em nome de Jesus. Se quebrante, se jogue, se entregue a Jesus e veja só como você vai ser impactado, como tudo vai mudar. Agora vai mudar de dentro para fora. Eu ministro isso na sua vida. Não é de fora para dentro não, que não é uma mudança que é sustentável. A mudança que permanece, a boa mudança, é de dentro para fora, meu Pai. Então faz isso na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem que me ouve agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o engano de Satanás sobre a sua vida. Repreendo as paixões desse mundo. Repreendo paixões que não te levam a nada, que são nada. Paixões que não edificam, que não trazem ganho para você. Repreendo da sua vida em nome de Jesus e ministro no lugar a presença de Deus, o Espírito Santo, para que você tenha uma vida reta, uma vida de acordo com os planos de Deus. E assim você vai ser feliz quando você estiver no centro da vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus. Fora do plano de Deus, fora das asas do Senhor, o que tem para a pessoa é só sofrimento, é só canseira. Então, meu querido, eu ministro isso na sua vida, em nome de Jesus, e que essa ministração tenha efeito, porque o poder de Deus te alcança agora, onde você estiver, não importa a distância, porque Deus não conhece limite de distância nem de geografia. Se você está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, não importa, onde você estiver, o poder de Deus te alcança agora. Em nome de Jesus é o que eu ministro, e se você concorda comigo, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos ouvintes, é muito bom estarmos juntos aqui e creia que o Senhor quer mudar a sua vida, quer transformar a sua existência e quer que você... E Ele tem um plano lindo para a sua vida, um plano de felicidade, de amor. Apenas creia e confie nele. E venha buscá-lo, não fique sem buscá-lo não. Vá na sua igreja, procure uma igreja evangélica, se você ainda não tem nenhuma, veja uma igreja perto da sua casa, busque a palavra de Deus e o Espírito Santo vai te orientar, tá certo? Nós nos reunimos, o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, que é um ministério apenas de ensino, não é uma igreja, mas apenas de ensino, é gratuito. Se você quiser estar conosco, nos reunimos toda quarta-feira, sempre das 8 da noite às 9h30 da noite, lá na Requinte Recepções, que fica no bairro do Arruda, ali na rua José Austrégésio, no número 156, tá bom? Vindo aí pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade-subúrbio, é a segunda rua à direita depois do estádio do Arruda, tá certo? Então fiquem todos na paz de Jesus e nos vemos então no nosso próximo programa, queridos. Fiquem na paz. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra,
trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.